Olá, como é que vocês estão? Aqui é a professora Cecília Monte e eu hoje vou estar trazendo mais uma aula de direito tributário. Eu separei questões que vêm caindo no exame da ordem. Eles estão abordando o processo tributário, então eu trouxe também, além de alguns tópicos, alguns temas da reforma tributária, que eu acredito que eles vão estar explorando mais agora nessas próximas provas, né? Nós estamos passando por uma reforma na tributação sobre o consumo no Brasil com a implementação do IVA dual, que é o famoso IBS, e a CBS, né, que são dois tributos que vêm aí substituir os quatro tributos, né, ISS, ICMS, PIS e COFINS. Então, também trouxe um pouco para a gente abordar esse tema. Acredito que venham cair nas próximas provas. Tá bom? Então, sem muita demora, vamos lá, eu vou trouxe o material para vocês aqui e eu vou começar com uma questão. Essa questão aqui já caiu no exame da ordem. Então, eu vou ler para vocês e a gente vai discutindo, tá bom? Então, o que, que ela diz aqui? A Sociedade Empresária Prestadora de Serviços ABC Limitada, sediada no município Alfa, deixou de declarar ao fisco municipal vários serviços que prestou no território desse município. Em razão disso, um agente fiscal do ISS municipal lavrou um auto de infração. O que é que significa lavrou um auto de infração? Significa que houve lançamento. Então, o lançamento da multa, né, é o auto de infração. Com multas e encargos em face da referida sociedade empresária por não ter prestado as declarações no prazo e na forma da legislação tributária. Então, ela não prestou as declarações. E aí, notificada do auto de infração para o pagamento, a sociedade empresária nem pagou, nem impugnou o lançamento. Em razão do não pagamento, a Procuradoria do Município ingressou com uma ação de cobrança pelo rito comum contra a sociedade ABC Limitada, fundamentada no Código de Processo Civil. Sobre a ação de cobrança da Procuradoria do Município, assinale a afirmativa correta. Eu vou subir aqui a minha imagem para sair da frente, tá? Letra A. A via judicial adequada para a cobrança seria a execução fiscal e não uma ação de cobrança regida pelo CPC. Ele vai cobrar o ISS, tá? Só para você lembrar, Imposto sobre Serviço. O prazo prescricional do fisco municipal para a constituição do crédito tributário era de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Prazo decadencial do fisco municipal para a constituição do crédito tributário era de 5 anos, contados do data do fato gerador da obrigação tributária. E a modalidade de lançamento efetivamente utilizada pelo agente fiscal do ISS foi o lançamento por declaração. Então, ele aborda vários assuntos em uma questão, tá? Isso tem sido comum. Aqui ele fala de execução fiscal, aqui ele fala de prescrição, decadência e lançamento. Então, eu trouxe esses assuntos para a gente começar com essa questão aí. Você tem que ter conhecimento de vários assuntos. O que que é importante você saber? Vou separar aqui. Primeiro que o CPC, ele não vai tratar diretamente da cobrança de tributos. A ação para a cobrança de tributos é a Lei de Execução Fiscal, né, que trata a Lei 6.830, e a ação é a execução fiscal. Então, aí na letra A via adequada para a cobrança seria a ação de execução fiscal, e não a ação de cobrança regida pelo CPC. Na letra B, ele fala prescrição, decadência, lançamento. Vamos falar um pouco aí da execução fiscal. A execução fiscal, ela é a ação judicial depois dessa passagem aí pelo processo administrativo. Você está vendo aí? O que que aconteceu nessa situação? Então, a empresa, ela realizou o fato gerador do ISS, que prestou um serviço que está previsto na lei para ser pago ISS. Então, ela tem uma obrigação tributária de pagar o ISS e não pagou. Por quê? Na questão, ele disse que ela não declarou que não houve
não prestou as devidas declarações. Tá vendo aí? Não ter prestado as declarações. Então, subentende-se que deveria ser um lançamento por declaração. Como é que funciona? A pessoa declara e o fisco dá lá o boleto, ele calcula para a pessoa pagar. Nesse caso, ela não prestou as declarações. Não houve, portanto, lançamento. E aí há um auto de infração, porque ela vai ser o lançamento da multa que constitui o crédito tributário. É obrigação tributária principal, né? A multa ela vira obrigação tributária principal. O crédito tributário é constituído pelo lançamento. O auto de infração também é uma forma de lançamento. E aí, se ela não paga, ela é inscrita em dívida ativa. Vem a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial. E aí vai ser o fundamento para o poder público entrar com a ação de execução fiscal, com fundamento na Lei 6.830, que é a forma de cobrança de tributos e não de acordo com o CPC, como a questão diz aí, que diz que era uma ação de rito comum, né? Então, você já entende que aqui a resposta é a letra A. A via judicial adequada para a cobrança seria uma ação de execução fiscal e não uma ação de cobrança regida pelo CPC. Agora eu vou falar de cada letra, tá? Eu vou falar primeiro da letra C, da decadência. O prazo, ele fala, né, do prazo decadencial. Depois eu volto para os outros. Para o fisco municipal, para a constituição do crédito tributário, era de 5 anos, contado do fato gerador da obrigação tributária. O erro aí é porque esses 5 anos, deixa eu subir aqui, é contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, na questão, ele fala que seria contado aqui do fato gerador da obrigação. Não. É do primeiro dia do exercício financeiro seguinte a que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, se o lançamento deveria ter sido efetuado em 2023, começa a contar em 1º de janeiro de 24, do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Por isso que essa letra C está errada. Então, a gente vai riscar aqui, né? E vai botar a resposta que ele colocou aqui, ó, na letra B, tá vendo? Ele misturou, tá? Ah, professora, mas eu vi que tem aqui o inciso 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Se houve um processo administrativo, o lançamento foi anulado, a decisão definitiva foi anulada, o lançamento anterior devia ter sido efetuado, aí realmente volta para a data em que se tornar definitiva essa decisão. Mas também não foi o caso, tá? Então, é o artigo 173. Para você ver aí a resposta, né? Não seria o prazo decadencial, não é contado da data do fato gerador da obrigação, tá? Voltando aqui, agora eu vou falar da prescrição. Então, eu trouxe uma situação aqui para a gente falar um pouco da prescrição e aí eu volto para a questão. Então, botei aí para vocês. A empresa A, A é o nome da empresa, tá? Devia 500 mil de tributos federais. Qual é o prazo para que a Fazenda ajuize a execução fiscal contra o devedor? Essa é a pergunta. Então, eu quero chegar numa jurisprudência, eu coloquei aqui para vocês. 5 anos, né? Isso contado da Constituição Definitiva, que é o lançamento, Constituição Definitiva do Crédito Tributário. Porque o artigo 174 do Código Tributário Nacional, ele diz que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Tá? Segura, eu vou chegar na questão. Aí vem esse caso aqui. A União, ela editou uma lei 9.964 de 2000, prevendo a possibilidade de que o devedor de tributos federais pudesse parcelar seus débitos. Isso ela é chamado de REFIS, que é o Programa de Recuperação Fiscal. E aí a empresa, né, que pediu para aderir ao parcelamento, e aí ela assinou um termo de confissão de dívida, quando ela adere ao parcelamento. Ó, estou devendo, quero parcelar.
E aí, nesse caso, ela se comprometeu a pagar 120 prestações mensais. Então, a administração tributária, ela foi examinar, né, para verificar o requerimento e se a empresa atendia os requisitos previstos na lei do Refis. E a Receita Federal, depois de um ano, isso foi um caso concreto, respondeu que a empresa não preenchia os requisitos, de modo que o pedido de adesão dela ao parcelamento foi indeferido. E como é que fica a situação da prescrição nesse caso? Tá? A União, ela pode ajuizar a execução fiscal cobrando a dívida. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Foi a jurisprudência. A União, né, ela pode ajuizar a execução fiscal cobrando a dívida, porque a exclusão da pessoa jurídica do refis implica na exigibilidade imediata, ou seja, se ela não foi aceita para parcelar a pessoa jurídica, imediatamente ela vai ter a cobrança do crédito tributário total. Porque lembra que ela assinou um termo de confissão de dívida? Ela confessou e ainda não pagou. E o parcelamento negado. Por quê? Porque ela não atende os requisitos. E aí eu te pergunto, qual é o prazo prescricional desses 5 anos em que a Fazenda podia ingressar com a execução fiscal cobrando o débito? Do lançamento ela tem 5 anos. Como é que fica o prazo nessa situação? Então, ó, o prazo prescricional de 5 anos que a Fazenda possui para entrar com a execução fiscal do débito, ele foi interrompido. Em tudo que ele foi interrompido com o parcelamento, ele foi reiniciado. Entendeu? Então, a União tem mais 5 anos para ajuizar a execução fiscal, cobrando a dívida da empresa. Anota isso, porque esse foi um julgado recente. Tá? Então, se o pedido do parcelamento, que foi um refis, que foi uma lei federal, ele foi indeferido, o simples requerimento do parcelamento, né, de crédito, ainda que indeferido, interrompeu a prescrição. E quando interrompeu a prescrição e teve a confissão de dívida, o parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário ele diz que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, porque não era na justiça, ela estava pedindo parcelamento, em que importe o reconhecimento do débito pelo devedor. Ela assinou a confissão de dívida. E esse pedido de parcelamento fez com que o prazo prescricional tivesse reiniciado do zero, mais 5 anos, para poder ajuizar a execução fiscal. Isso foi um julgado recente, então anote aí a jurisprudência de 2021, pode estar na sua prova. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Anotou? Beleza? Então, eu vou voltar para a questão, para a gente ver agora o gabarito e falar também de lançamento, né? Que a questão fala de lançamento. Então, o gabarito, como a gente já viu a letra A, havia a ação de execução fiscal. O prazo prescricional, ele é de 5 anos, mas não é contado do primeiro exercício, do primeiro dia do exercício seguinte. Ele é contado da constituição definitiva do crédito, né? O prazo decadencial, ele não é contado da data do fato gerador, mas do primeiro dia do exercício seguinte. Então, ele colocou do decadência na de prescrição. Você tem que dar uma lidinha nesses artigos, tem que ter conhecimento, tá? Ah, eu lembrava que eram 5 anos, ia ficar em dúvida. Então, dá uma olhada aí, eu coloquei de vermelho já, para você visualizar, tá bom? E a modalidade de lançamento efetivamente utilizada pelo agente fiscal do ISS foi o lançamento por declaração, não foi de ofício. Por quê? Porque ele disse que não houve declaração, não foi isso? E ele disse que houve um auto de infração. Quando tem um auto de infração, ele manda a notificação para a pessoa. E aí foi lançamento de ofício. Cecília, como assim? Aí eu vou falar um pouco do lançamento, tá? Para você. Então, o lançamento aqui, ele pode ser de ofício, que é quando chega um auto de infração ou um boleto para você, para a pessoa, né? Por declaração, a pessoa declara, ó, eu teve a realização de um serviço. Aí o fisco calcula, dá o boleto e você e a pessoa paga. E por homologação, o fisco não faz nada, o contribuinte faz tudo sozinho. Ele declara, ele calcula, ele paga e depois o fisco homologa. E ele tem 5 anos para homologar. Então, o artigo 150 ele diz isso, tá? Que o fisco tem 5 anos para homologar o pagamento já feito. O exemplo, imposto de renda. O contribuinte calcula, paga, faz tudo sozinho.
No por declaração, é que o contribuinte ele avisa como imposto de importação. Ele declara que houve importação e aí o fisco dá o boleto para ele. E de ofício, quando vem a cobrança, lavrado um auto de infração, ou quando já vem uma cobrança direta, como geralmente o boleto de IPTU chega de ofício. Então, essas são as modalidades de lançamento. Está caindo em prova, eu acredito que é importante você saber. E aí, a resposta dessa questão foi a letra aqui, letra A. Ok? Questão boa. Abordou vários assuntos, por isso que eu quis trazer também aquela jurisprudência aí no meio, tá bom? Tá aí para você. Não confundir prescrição com decadência. Vamos para a próxima. Vou baixar aqui. A nova lei federal, pretendendo oferecer uma oportunidade para os empregadores possam quitar suas dívidas de contribuição previdenciária patronal, criou um programa de parcelamento de dívidas desse tributo em até 90 meses. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Lembrando que todas essas questões são recentes da FGV. Se eu não me engano, essa já foi da OAB 43, bem recente aí. Tá bom? Vamos lá. A nova lei, por não ser complementar, não poderia prever o parcelamento dessas dívidas de contribuições de seguridade social. O número máximo de meses de tal parcelamento extrapola o permitido pela Constituição de 88. O parcelamento das contribuições de seguridade, por determinação da Constituição, precisa ser acompanhado do pagamento de uma parcela inicial que represente 20%, ou a Constituição, dada a relevância da Seguridade Social, veda a concessão de qualquer tipo de parcelamento. Essa daí eu não marcaria, não. Mas então você tem que conhecer um pouco do texto constitucional. Então, o que é que você tinha que saber? Ele quer saber sobre parcelamento da contribuição previdenciária, porque ele diz parcelamento de dívidas desse tributo em até 90 meses. Na letra A, ele diz que não podia ser lei ordinária, tinha que ser complementar. Aí ele fala, extrapola o número de meses, esses 90. Ou então, o parcelamento das contribuições tem que ter uma entrada ou não pode haver esse parcelamento. É sobre o parcelamento. E aí, o que é que você precisa saber? Falou em Seguridade Social, nas contribuições, você vai para o artigo 195 da Constituição. E lá no parágrafo 11, ele diz que não pode o parcelamento extrapolar ser superior a 60 meses. Então, era isso que ele queria que você soubesse. Tá? Eu tive que ir direto, porque é realmente uma questão direta. E é na forma da Lei Complementar à Remissão e Anistia de Contribuições Sociais. Então, além disso, o artigo 155-A do Código Tributário, eu vou sair da Constituição para o Código Tributário, ele diz que o parcelamento será concedido na forma e na condição de lei específica. Então, poderia ser por lei ordinária, tá? Porque quando o parágrafo 11 fala em lei complementar, ele fala que vai ser no caso de remissão e anistia. Mas o parcelamento, ele só fala em relação ao número de meses. E aí é que eu vou mostrar para vocês. Portanto, a resposta dessa questão seria a letra B. Porque, veja, a nova lei, por não ser complementar, não poderia prever o parcelamento? Poderia, porque a Constituição fala de lei específica. O número máximo de meses de tal parcelamento extrapola o permitido na Constituição de 88. Por quê? Qual é o permitido? 60 meses. Eu anotei para você aqui. Deixa eu riscar aqui. 60 meses. Então, se a Constituição diz que é vedada moratória, que é uma dilação de prazo, ou parcelamento em prazo superior a 60 meses, e a questão fala 90, não pode. E ainda, o parcelamento é na forma e condições estabelecidas em lei específica, uma lei ordinária, tá certo? Na letra C, ficou letra A duas vezes, tá? Mas a letra C, às vezes é a configuração. Aqui na letra C, diz que o parcelamento das contribuições da Seguridade, por determinação da Constituição, precisa de uma entrada? Não. E não tem vedação de parcelamento. Só que ele só pode ser em prazo de até 60 meses. Ele não pode, é vedado ser superior a 60 meses. A questão falou 90, ele queria ver se você sabia esse parágrafo. Questão detalhista, de quem vem estudando mais um pouco, né, os assuntos. Então, anota aí, esse tipo de questão é importante. Tá bom?
E aí, quem é que vai ser aprovado no exame da ordem? Escreve eu para profetizar aí na nossa aula. Eu, eu estou desejando do fundo do meu coração que você passe logo nessa prova e é para isso que estamos aqui fazendo essa revisão, tá? Lembrando que esses assuntos que nós estamos estudando são baseados em provas anteriores. Então, eles estão explorando um pouco mais parcelamento. Um detalhe do parcelamento é que ele suspende a exigibilidade do crédito tributário, tá? No artigo 151 do CTN. Vamos dar prosseguimento aí. Eu trouxe uma jurisprudência que eu acho que pode estar caindo em prova. Como eu disse, eu vou mesclar questão com assunto, né? Vou trazer uma jurisprudência, aí vou trazer uma questão. Então, a jurisprudência é a súmula 463 do STJ. Ela já caiu em prova algumas vezes. Então, incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrente de acordo coletivo. Então, se na sua prova cair algo assim, você já sabe que está certo. Você já anota aí, súmula 463. Vai ter cobrança de imposto de renda sobre valor a título de indenização por hora extraordinária trabalhada, ainda que decorrente de acordo coletivo. Tá? Pode ser que eles venham abordando isso na prova, então você já sabe. Vamos para mais uma questão, e aí depois eu vou trazendo outras súmulas no meio do caminho. Tá? Essa questão foi boa porque ele começou a abordar a reforma tributária. Então, visando a melhoria do serviço de iluminação pública e da segurança do município Alfa, foi publicada uma lei municipal em 20 de fevereiro de 2024, instituindo uma contribuição, cuja arrecadação estaria vinculada ao custeio de expansão, à expansão e à melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Acerca desta lei, assinale a afirmativa correta. E aí, vou subir aqui. A contribuição poderia ser instituída e vinculada a todas essas finalidades por expressa previsão constitucional. Ele quer saber se está na Constituição. É inconstitucional a tentativa de custear a iluminação pública por essa espécie distinta de impostos. Isso aí você já sabe. Quem já vem estudando comigo já sabe que a iluminação pública ela era cobrada por taxa. O STF disse que era inconstitucional, porque ela não é serviço específico e divisível. Súmula vinculante número 41, né? Então, não poderia ser por taxa a implantação de sistema de monitoramento e preservação, tarará, não é por taxa, nem por imposto. Porque a contribuição, ela vai ter uma finalidade específica, né? Iluminação pública. Então, como eu disse, vai ser por contribuição. E ainda, a implantação dos sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Somente poderia ser custeada com recursos advindos de impostos, de novo? Não. A resposta é a letra A. E ele queria saber se você sabe que houve essa alteração aqui, que a emenda constitucional 132 de 23 acrescentou isso aqui, porque era vinculado ao custeio do serviço de iluminação pública. E aí eles ampliaram. Por isso que ele disse, a contribuição pode ser instituída e vinculada a todas essas finalidades por expressa previsão constitucional. Sim, veio com a emenda constitucional 132 de 2023. E eu coloquei aqui, ó, aqui a emenda, tá? Então, ó, custeio, expansão, melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Então, tá aí, a resposta realmente é a letra A. Ele queria saber se você está de olho na reforma tributária, porque esse artigo 149A, ele teve essa ampliação. Tanto que ele disse assim, vinculada a todas essas finalidades. Estão aí desde a emenda 132. Então, qual é meu conselho agora? Presta atenção, porque a emenda começou a cair. E eles começaram de forma tímida. Então, né, eu acho que vale a pena você estar dando agora mais uma aprofundada aí. Vou trazer mais uma jurisprudência agora
vai anotando aí, que são coisas que eu tô achando importante que vem caindo em prova, tá? Então, súmula 386 e 498. Essas daí caem muito também na segunda fase. Então, quem vai fazer tributária na segunda fase, já fica o convite também para o nosso curso, tá? A reforma tributária tá toda lá, está sendo inserida. Aos poucos nós estamos botando todos os detalhes para você saber acertar a segunda fase também. E essas súmulas aí têm caído bastante na nossa segunda fase tributária. Eu aposto que cai na primeira, porque sempre eles botam na segunda como dissertativa, na primeira como marca X, tá? Então, é a súmula 386. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais ao respectivo adicional. Se na sua prova vier sobre isso, você já sabe, não paga imposto de renda. E a súmula 498, também do STJ, não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Eles falam muito disso em prova, gente. Então, anota aí, são assuntos importantes. Tá? Então, quando eu falo imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, qual é o fato que gera cobrança? É quando o sujeito tem disponibilidade econômica ou jurídica. O famoso e antigo cheque, por exemplo. Você recebeu um cheque, você tem uma disponibilidade jurídica, né? Um título de crédito, tá? Então, decorre de acréscimo patrimonial. O STJ já disse aí que as verbas a título de danos morais não são acréscimos patrimoniais, portanto, súmula 498. Anota essas duas, por favor. Tem caído em prova. E eu sinto, às vezes, de trazer algumas coisas para vocês. Então, não custa nada dar uma lidinha, não é mesmo? Bora mais uma questão. E aí, todo mundo animado? Revisão, gente, revisão, vamos estudando, tá? Não desanima. Quando eu estiver cansado, descansa, mas volta, isso é importante. Ah, não gosto de tal matéria. Depois que você for advogado, você escolhe com o que você quer trabalhar. Agora é hora de revisar. Pelo menos as aulas. Assiste todas, é o que eu digo aos meus alunos. Assiste todas as aulas de todas as matérias. Você vai estar ganhando aquela uma questão que depois você diz, pai, fiquei com tantos pontos, ficou faltando por um. Então, uma questão que você ganha aqui está valendo. Assiste todas as aulas, todas as matérias, faz suas anotações. E aí depois, se você quer aprofundar, por exemplo, uma matéria que tem muitas questões éticas, você dá uma lida maior em casa. Mas as aulas, é muito importante que você está aqui ganhando questão. Então vamos lá, um contrato de locação residencial traz cláusula expressa de que o locatário, ao locatário caberá o encargo de pagar diretamente para o município ou rede bancária o IPTU incidente sobre o imóvel locado enquanto durar o contrato de locação, devendo remeter posteriormente o comprovante de pagamento ao locador. Sobre a posição do locatário e à luz do Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. O locatário, ele é o contribuinte, é isso que ele quer saber. Ele tem a obrigação de pagar. Se ninguém pagar, o locatário pode ser executado? O locador é o dono, ele não pagou. Quanto a esse PTU, o locatário tem responsabilidade tributária por substituição ao locador. O locatário é responsável tributário por sucessão ao locador. Então, o locatário tem que pagar? É isso que ele quer saber, tá? Primeira coisa que você vai lembrar é que convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. Então, eu sou dona de um apartamento, eu loquei para uma pessoa, igual você vai pagar IPTU. Aí a pessoa não paga. Aí, quando o fisco municipal vier me cobrar, você, mas quem pagaram ele? Ele não quer saber. Quem está com inscrição imobiliária lá sou eu, a locadora. Então, convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. Artigo 123 do Código Tributário. Além disso, tem uma súmulazinha, tá? Por isso que eu estou trazendo súmulas, vocês estão entendendo? Tem uma súmula que fala exatamente isso. Então, ficou pequena aqui, né? Ó, a súmula 614, tá? Em cima estava o artigo 123 do CTN. Não sei por que ficou assim cortado. Mas você já anota, convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. E a súmula 614, ela do STJ, ela diz que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Repetir em débito é pedir o dinheiro pago. Então, súmula 614, qual seria
A resposta letra B de bola. Em caso de inadimplemento deste IPTU, o locatário não pode ser executado pelo município. Primeiro, o que eu falei, convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. E segundo, o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica de IPTU. É o locador. Então, o locatário não pode ser executado. Súmula 614 do STJ. Questão boa, né? Então, professora, tá caindo súmula? Tá caindo súmula. É por isso que você tá trazendo súmula na aula? É por isso que eu tô trazendo súmula na aula. Também, né? Podem vir outras súmulas aí pra gente, então é importante que você saiba, tá bom? Teve uma questão também recente que foi muito discutida, foi boa, que fala de lançamento, né? E também de processos de fiscalização. E é nela que eu vou entrar agora com vocês. Essa daqui. Questãozinha grande, né? Mas vamos lá devagar e sempre. Preparados? João da Silva. Você vê que é live, então vamos com tudo, tá bom? João da Silva, profissional liberal, foi notificado pela Administração Tributária Federal em 20 de janeiro de 2023 para prestar esclarecimentos sobre possíveis rendimentos não declarados, mas recebidos em 2019. Tais rendimentos foram identificados por meio de movimentação financeira de sua conta bancária, a partir da Lei Complementar Federal, número tal de 2022, publicada em dezembro de 22, que alterou os critérios de fiscalização, ampliando os poderes de investigação do Fisco Federal, permitindo ao Fisco Federal, né, acesso aos dados financeiros bancários dos contribuintes, apenas créditos e débitos, para essa fiscalização, lançamento tributário e cobrança de tributo do imposto de renda sobre a renda. E resignado com a notificação relativa aos fatos ocorridos vários anos atrás, João consulta seu advogado, que emite um sucinto parecer e uma orientação jurídica. Diante desse cenário, de acordo com o CTN, assinale a afirmativa correta. Então, ele falou de data aqui, né? Ele foi notificado dia 20 de janeiro de 2023 de uma lei que fala dos critérios de fiscalização e tal. Em dezembro, a lei era de 22. E em janeiro, ele já foi notificado. A discussão aí é o seguinte: a notificação ela é inconstitucional por violar o princípio da irretroatividade tributária, porque os fatos, só para você lembrar, né, os valores não declarados foram de 2019. Então, ele está dizendo, eu estou sendo notificado em 2023 por uma lei editada em 22 por situação de 19, então não pode retroagir. Por não ter respeitado a anterioridade nonagesimal, que era 90 dias, porque foi de dezembro para janeiro, não passaram 90 dias, que imporia a vigência e eficácia daquela nova lei a partir do mês de março. A notificação é regular e atende às regras constitucionais do Código Tributário, devendo João da Silva prestar os esclarecimentos quanto aos rendimentos recebidos, se for o caso, recolher o imposto devido com os acréscimos devidos. Não poderá ocorrer lançamento tributário fundado nos dados obtidos a partir de fiscalização com base nessa lei, já que ela instituiu novos critérios de apuração ou processos de fiscalização depois da ocorrência do fato gerador, porque o fato gerador foi em 19 e os novos critérios vieram em 22. Gente, só para você lembrar, tá? A anterioridade anual, nonagesimal, é quando há aumento de tributo, majoração do tributo. Aí são novos critérios de fiscalização. Ele não disse que aumentou o tributo, que fulano vai ser cobrado de algo que não esperava. Então, não é questão de anterioridade anual nonagesimal. Ele botou isso para confundir você. Também, a lei não é questão de retroatividade, que a lei tem que ser anterior ao fato gerador. Mas a questão não é de fato gerador. A questão é de novos critérios de apuração e de fiscalização.
Ele queria ver se você conhece o artigo 144 do Código Tributário. Vamos a ele. Ele está aí, ó. O lançamento reporta-se a data do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. A resposta estava no parágrafo 1º. Aplica-se o lançamento à legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, o fato gerador foi em 19 e a lei foi em 22, tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros, que não era o caso. O caso é o que está de amarelinho aí. Então, pode a legislação ser posterior ao fato gerador para novos critérios de apuração? Sim. Resposta letra C, tá? Eu grifei aí exatamente o que diz o parágrafo 1º do artigo 144, portanto, resposta letra C. A notificação, ela é constitucional, tá certo? Ela é devida e ela pode ocorrer em lançamento tributário em relação fundada em dados obtidos a partir da fiscalização, mesmo a lei sendo depois do fato gerador. Porque não está aumentando o tributo, são novos critérios de fiscalização somente. E é exatamente a letra do artigo 144 aí, parágrafo único. Foi uma questão, né, que deixou muita gente preocupada, mas foi uma questão bem elaborada. Vamos para um agora mais tranquila, né, para vocês descansarem um pouco a cabeça. Vou trazer essa aqui. Lembrando que todas as questões são da FGV e são recentes. Vamos lá? Determinado país declarou guerra ao Brasil para fazer frente aos gastos com esforço da guerra. E a União resolveu criar, por lei federal ordinária, um caso de guerra, um imposto extraordinário de guerra, com a mesma hipótese de incidência do ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes Doação. Preste atenção que isso é um caso de bitributação. Está tributando mesma hipótese de incidência do imposto do ITCMD, o Imposto Extraordinário de Guerra. Pode. A alíquota fixada pela lei federal era de 1% do valor da doação ou do montante transmitido causa-mortes. E aí ele diz, sobre o imposto extraordinário, assinale a afirmativa correta. Não pode ser criado porque viola a competência dos estados, já que está junto com o ITCMD. Seria essa. Como apresenta hipótese de incidência idêntica do imposto estadual, somente poderia ser por lei complementar. Nada a ver, né? Configura a hipótese de bitributação ilegal, razão pelo qual não poderia ser admitido, é válido, mas deve ser suprimido gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Gente, lembra, tá? Toda vez que falar imposto extraordinário de guerra, ele pode ser cobrado junto com outro imposto, porque é um caso de guerra. Então, é uma autorização à bitributação. Sabe quem vem com essa mesma autorização agora? O imposto seletivo. O imposto seletivo, lá no parágrafo 6º do artigo 153, também tem uma autorização à bitributação, tá? Anota que isso vai cair em prova mais cedo ou mais tarde. Absoluta, certeza absoluta. Então, eu vou abrir aqui o artigo 76 do Código Tributário, lembrando que o imposto extraordinário de guerra, ele é instituído pela União em caso de guerra, por lei ordinária, está correta a lei ordinária, e está no artigo 154, inciso 2 da Constituição. A sua previsão está lá. E no artigo 76 do Código Tributário Nacional, ele diz que é a resposta. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, que eu citei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de 5 anos, contados da celebração da paz. Acabou a guerra, ele pode durar 5 anos de cobrança, é? Sim. Resposta letra D. É válido, né? Foi cobrado junto com o outro. Pode haver bitributação? Pode. Mas ele deve ser suprimido gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Ele nem falou o prazo, mas o prazo são 5 anos. Resposta aí. Foi questão boa.
Falei de imposto seletivo? Pois vamos falar um pouco dele. Imposto seletivo veio com a emenda constitucional 132 de 23, né? É uma competência federal, tá aí, e ele vai ser cobrado da produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. E aí eu disse agora há pouco que ele pode ser, no caso dele, pode haver autorização para bitributação e bis e idem. Ou seja, ele pode ser cobrado junto com outro imposto, sim, tá? Tanto outro imposto federal, que no caso seria bis e idem, quanto junto com outro imposto, ou do estado ou do município, que seria o caso de bitributação. Então, o que é que eu preciso saber do imposto seletivo? Já venho falando sempre aqui nas aulas, eu vou ficar repetindo, porque eu acredito que ele vai estar na nossa prova. Ele tem imunidade em relação à exportação, ele não é cobrado na exportação, nem sobre operações com energia elétrica, nem telecomunicação. Ele vai incidir uma única vez, ele é monofásico, tá? Concentrado. Ele não integra a sua própria base de cálculo, ele é calculado por fora, mas ele integra a base de cálculo do ICMS, vou anotar aqui, do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS. Por quê, professora? Porque a ideia é que ele vem tributar tudo que faça mal à saúde e ao meio ambiente. Ele vem tornar mais oneroso. Então, bebidas alcoólicas que vão fazer mal à saúde, que tem um teor alcoólico maior, elas vão ter uma cobrança de CBS, de IBS, né? Vamos dizer, o Imposto sobre Bens e Serviços com o imposto seletivo dentro. Aí vai ficar mais caro para você não consumir muito, tá? Tem as alíquotas fixadas em lei ordinária, apesar dele ser um imposto que vai ter, aqui, ó, ele é nos termos de lei complementar, sua instituição, mas as alíquotas são fixadas por lei ordinária, tá bom? E ainda na extração de minérios, minerais, ele é cobrado independentemente da destinação. E aí, nesse caso, a alíquota é até de 1%. Tá aí alguns detalhes do imposto seletivo, mais uma vez eu falando dele aqui, porque principalmente essa parte aqui, ó, que eu grifei de amarelo, eu acredito que vai estar nas nossas provas. Ok? Bora uma questão, em breve eu tenho certeza que eu vou estar corrigindo uma de imposto seletivo aqui. Vamos a uma questão mais um pouco antiga, de 22, não tão antiga assim, né? Estamos pegando questões de 25, 24, e eu quis trazer essa aqui que eu achei interessante. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação e ampliação de melhoramentos da praça, no bairro Gama, custeada com recursos próprios, no valor de R$ 500 mil, promoveu uma valorização dos imóveis apenas nesse bairro. Decidiu cobrar, então, uma contribuição de melhoria. O referido tributo, instituído mediante lei ordinária específica, até agora tudo ok, né? Foi cobrado de todos os proprietários, os 5.000 proprietários de imóveis privados daquela cidade, em um valor fixo de R$ 200 para cada. José, advogado e morador do bairro Delta, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante desse cenário, a referida contribuição de melhoria, ele quer saber se ela está certa ou está errada. Foi corretamente instituída, né, ou foi incorretamente instituída? Foi correta ou não? É isso que você precisa saber. Então, primeiro, você determinando se foi corretamente instituída, aí você iria aí para a resposta, né? Lembrando que a contribuição de melhoria é um tributo que é cobrado pelo ente, quando ele realiza uma obra pública, tá? Eu quis falar ente e obra, ente realiza uma obra pública. Então, União, Estado, DF, município. É de quem realiza a obra quando tem a valorização do imóvel do contribuinte. Bingo! Ele teve a valorização dos imóveis apenas num bairro e decidiu cobrar de todos os proprietários de imóveis daquela cidade. Tá certo isso? Foi incorretamente instituída, porque ele não pode cobrar de todo mundo do bairro, só de quem houve valorização imobiliária. Tá no artigo 145, inciso 3 da Constituição, e também no artigo 81 e 82, nos artigos 81 e 82,
saiu aí do Código Tributário Nacional. Portanto, foi incorretamente instituída por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência da obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Tem esse detalhe, são 5.000 proprietários, né? E o valor da obra foi de R$ 500.000. Multiplica 5.000 por 200. Então, o valor superou a obra, não poderia superar a obra, tá certo? Então, nem pode ser o total da obra, tem que ser parte da obra. Se a obra custou 500.000, tinha que ser um valor menor, bem menor que 500.000, não pode nem ser 500.000. Quem dirá um valor superior? Então, só vai ser cobrado, só para você não esquecer, de quem teve valorização do imóvel e o valor da contribuição não pode superar o valor do que foi gasto com a obra pública. Portanto, resposta letra C de casa. Próxima questão, já já a gente está chegando ao fim dessa revisão, mais uma aula, essa de 2024. Uma lei municipal do município Alfa concedia isenção do IPTU a determinado segmento econômico. Contudo, em razão de dificuldades financeiras municipais, a isenção foi revogada por nova lei, publicada em 2 de fevereiro de 24, que estabelecia a produção de seus efeitos a partir de 1º de junho de 24. A sociedade empresária que deixaria de ser beneficiada questionou você para saber se a tal lei revogadora não feria as garantias constitucionais. Revogação de isenção. Então, diante desse cenário, assinale a opção correta. É necessária a alteração na lei orgânica do município para revogar a isenção que favorecia a sociedade empresária. Por configurar cláusula pétrea, a isenção favorecia a sociedade, não pode ser revogada, né? Essa aí não, né? A isenção que favorecia a sociedade pode ser revogada, mas os efeitos da lei revogadora somente podem ser produzidos a partir de 1º de janeiro de 25, já que ela foi revogada em 24. A isenção que favorecia a sociedade não poderia ser revogada por mera lei municipal, apenas por emenda constitucional. Também isso aí não teria muito fundamento, né? Tem uma jurisprudência que está caindo em prova, né? Que caiu nessa prova, que quando tem uma supressão de benefício, porque a isenção é um benefício, não é isso? A lei determinava a isenção do IPTU. Então, as pessoas não pagavam o IPTU. E aí elas vão voltar a pagar. Você não está pagando, de repente agora você vai ter que pagar, vai ser em junho. Calma. Foi revogada esse ano, aí aplica a anterioridade. Não. Foi revogada, ano que vem vai voltar a cobrar. Então, tem que aplicar a anterioridade, né? Mas, eu vou botar aqui a jurisprudência para você anotar. O princípio da anterioridade geral, que é do exercício financeiro, e a 90ª se aplica às hipóteses de redução ou supressão de benefício ou incentivo fiscal, que foi o caso da isenção, em que resulta a majoração indireta de tributos, porque ele não pagava, agora vai pagar, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo. IPTU, a alíquota, né? Ele deixou de ser cobrado, voltou a ser cobrado, então aplica a anterioridade. Qual é a resposta? A isenção que favorecia a sociedade ABC Limitada poderia ser revogada, mas os efeitos da lei revogadora somente poderiam ser produzidos a partir de 1º de janeiro de 2025, porque tem que obedecer a anterioridade. Então, se for revogada em 24, ela tem que obedecer, só pode ser em 25. Resposta letra C. Vamos a uma questão aí que eu acredito que eles estão explorando mais processo também, né? Então, não custa nada a gente ver essa questão aí que em 2022 a organização religiosa ABC recebeu uma doação, em doação, lojas que pretende alugar para destinar a renda obtida com os aluguéis ao pagamento de auxílio ministerial para subsistência de seus ministros religiosos e suas famílias. Temendo que o fisco municipal, já em janeiro de 23, venha
a fazer o lançamento dos IPTUs referentes a tais lojas, a organização religiosa ABC procurou você como advogado nesse mês, mesmo mês de janeiro de 23, para que seja promovida medida judicial a fim de que o fisco se abstenha de fazer tal lançamento, sabendo que terá que ser produzida novas provas, né, nos autos por perito contábil indicado pelo juízo acerca de destinação que se pretende dar a esses aluguéis. Diante desse cenário, assinale a opção que indica a ser proposta. Vê só, quando ele fala que tem prova a ser produzida, não caberia o mandado de segurança. Por quê? Porque mandado de segurança é uma ação que ela é célere, ela não tem produção de provas, muito menos pericial. Então, é documental. Então, não seria mandado de segurança. Eu já risco aí, tá? Ele falou que ele, temendo que venha fazer lançamento. Não teve lançamento, então não cabe anulatória. Anulatória é após o lançamento, declaratória antes. E aí, porque a anulatória é para anular o lançamento, a declaratória é para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária. E aí você pode ficar na dúvida na hora, e essa medida cautelar fiscal? Eu trouxe para revisar ela, tá? Então, a medida cautelar fiscal que está aí na sua prova, ela foi trazida pela Lei 8.397 de 92, que diz que o procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito tributário. Lembra, ele disse que teme que tenha lançamento. O crédito tributário é constituído pelo lançamento. Então, o procedimento cautelar fiscal é quando teve a constituição do crédito tributário. Inclusive no curso de execução judicial da dívida ativa da União, Estado, DF, município. Aí você diz assim, sim, professora, mas aí diz que o requerimento da cautelar nas hipóteses do inciso 5, a linha B e 7 do artigo 2º independe da constituição do crédito, mas não é o caso da questão. Olha que questãozinha, né? Porque esse inciso 5 do artigo 2º, o artigo 2º diz que a medida cautelar fiscal da lei, né, pode ser requerida contra o sujeito passivo do crédito tributário ou não tributário, quando aí o devedor for notificado, ou seja, teve lançamento, mas põe em nome de terceiro. Não é o caso, que é o inciso 5, a linha B, não é o caso da questão. E o inciso 7 diz que aliena seus bens e direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão. No caso da questão, ele não faz isso. Ele disse simplesmente que quer deixar de pagar o IPTU por ser uma organização religiosa e é uma imunidade tributária, né? Então, não seria medida cautelar fiscal, tá bom? E aí, essa questão foi muito boa. Resposta é uma declaratória de inexistência da relação jurídica tributária, porque ela tem imunidade tributária. Certo? Chegando ao fim já da nossa aula. É muito legal, tá? A gente tá revisando aqui. Eu acredito que muito do que a gente está falando, essas ações vão estar nas nossas provas mais adiante. E eu vou estar abordando isso com vocês também mais vezes. Deixa eu voltar aqui que eu tirei sem querer. Pronto. Eu quero finalizar falando um pouco do IBS e da CBS. Por quê? Porque é a reforma tributária, a gente copiou o modelo do Canadá, é um IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, só que tem dois tributos. O Imposto sobre Bens e Serviços, né, que ele vem para substituir gradativamente o ICMS e o ISS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem aí para substituir também gradativamente PIS e COFINS. Tem regras comuns que estão no artigo 156A da Constituição e que eu acredito que pode vir cair em prova da gente agora. Então, eles têm regras comuns e eles são bem parecidos, apesar de ser um imposto e uma contribuição. A ideia é essa mesmo, tá? Eles vão incidir sobre operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Incide sobre a importação, mas não incide sobre a exportação. Lembra disso. A legislação deles, tanto do IBS quanto da CBS, é uniforme. É uma legislação única e uniforme, que é a Lei Complementar 214 de 2025, aí bem recente. Lembrando que o IBS vai ter uma cobrança conjunta
e vai ser da competência do comitê gestor, que está no artigo 156, B da Constituição. A CBS, ela é cobrada pela União, tá? Então, a CBS é uma contribuição federal. Está no artigo 195, inciso 5 da Constituição. Também se aplica a ambos o princípio da neutralidade. Eles não vão trazer vantagens e desvantagens, principalmente o IBS, para que o Estado atraia mais mercado, mais gente para lá, para recolher mais. A ideia é que ele seja neutro, justamente para acabar com a guerra fiscal. Então, são detalhes aí que podem estar na sua prova, princípio da neutralidade aí em relação ao IBS e CBS. Então, era isso, gente, que eu queria trazer nessa aula. Lembrando que nós estamos tendo aulas diárias de todas as matérias. Eu vou estar voltando aqui no canal, então não deixe de assistir, porque nós, professores, estamos separando temas que acreditamos que vão estar na sua prova. Tá? Vem junto com a gente, eu tenho certeza que dessa forma você vai ser aprovado aqui no nosso curso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.